Bem, iniciando aqui, né, a matéria com vocês aqui, primeira semana, né? Hoje nós estamos iniciando o terceiro ano aí, professor novo, tá? Então o que acontece? Geometria analítica, né? Nós vamos começar aí a ter umas ideias de plano cartesiano, geometria do plano cartesiano, né? O que importa muito de cara aqui é você entender bem o que é plano cartesiano. E é por isso que a atividade ela já vem de cara, o próprio PET já vem de cara introduzindo bem o plano cartesiano, né? Falando sobre o plano cartesiano, o que é plano cartesiano, e você tem que entender bem como que trabalha com o plano cartesiano. De cara é que eles deram aqui dois mapas e falaram sobre a questão de você, de como trabalhar matematicamente falando, né? Porque aí deu dois mapas, fala que o mapa você só pode trabalhar com ele através de referência, né? Você só pode trabalhar com ele através de referência, localização através de referência, entendeu? Você chega aqui e fala, os Estados Unidos está onde? Os Estados Unidos está abaixo do Canadá, está à esquerda da Europa, no caso, se você considerar você como o ponto de referência de visão, né? De vista, né? Se você virar de costa, você já teria outra visão, mas como você está vivendo de frente, então, está à esquerda da Europa, está acima do México, acima do Brasil, acima de toda a América Latina, né? Então, você só pode descrever a localização de um país aqui, né? Se você, através de descrição, você pode descrever a localização. O Brasil, onde está o Brasil localizado no mapa? Ele está do lado do oceano, a África está do outro lado, o Brasil está tá de um lado, a África está do outro lado, e o Oceano Pacífico, acho que é o Pacífico que banha essa parte aqui, não, o Oceano Atlântico, o Pacífico é do outro lado. E o Oceano Atlântico fica entre a África e o Brasil. E o Brasil está ao lado, perto da Argentina, perto do Paraguai, perto do Uruguai, abaixo dos Estados Unidos, acima da Argentina, né? Então, é só por referência que você vai trabalhar, tá? Aqui no caso já é um mapa que tem plano cartesiano, né? Um mapa que é cheio de quadriculado, tá vendo aqui esses quadriculados aqui? Então, através desse quadriculado, a gente pode desenvolver o plano cartesiano. Então, vamos supor que aqui é 1, 2, 3, vamos supor que eu numerasse isso aqui seria minha reta x. Daqui para cá, vamos supor que aqui fosse o zero, vamos colocar nessa quininha aqui o zero. Daqui para cá, g numerasse, daqui para cima também g numerasse. Então, aqui seria o meu x, aqui de pé que seria meu y. Então, aqui eu localizaria o que eu quisesse localizar. Vamos supor aqui o Brasil. Vamos supor que aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no 9 aqui, esse ponto 9 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos supor 9 e 7. Aí eu posso dizer que 9 e 7, o ponto 9 e 7 está no meio do Brasil. Então, vou localizar, o ponto 9 e 7 ele pertence a qual país no mundo aqui? O ponto 9 e 7 pertence ao Brasil. Ou o Brasil se localiza em cima do ponto 7, né? Uma coisa assim. Então aqui, o ponto 7 não, o ponto 7, 7 e 9, né? Que é 7 para x e 9 para y, tá? Então aqui dá para você fazer um plano cartesiano, dá para você fazer coordenadas para você se localizar. É isso que esse texto aqui está querendo dizer. Dá para você fazer esse tipo de coisa aqui. Aqui já não dá, porque não tem esse quadriculadozinho aqui, tá? Esse daqui é René Descartes, ele que inventou esse plano cartesiano, que desenvolveu, na verdade, organizou a matemática, né? Porque a matemática, antes do plano cartesiano, existia muitos cálculos avulsos. Cálculo dali, daqui, mas não existia uma maneira de juntar tudo. E quando foi inventado o plano cartesiano, a matemática se juntou tudo, porque o plano cartesiano te dá possibilidades de organizar, deu possibilidade de organizar a matemática, organizar o estudo da matemática. Através do plano cartesiano, toda a tecnologias
as tecnologias marítimas, toda tecnologia que nós temos hoje, ela foi estruturada dentro da matemática, né? Aí teve condições de desenvolver melhor. E antes havia cálculo de uma coisa, cálculo de outra, então quando René Descartes inventou esse plano cartesiano, aí misturou a álgebra, aí veio a álgebra se misturou a álgebra, que é trabalho com letras, né? Se misturou aos números e houve muito mais soluções matemáticas que deram resultado ao desenvolvimento da tecnologia. Por isso que diz que René Descartes ele foi o que iniciou, revolucionou, esse aqui revolucionou o plano cartesiano, revolucionou a matemática, revolucionou a ciência em geral, porque tudo quanto é coisa que você vai fazer precisa do plano cartesiano, tá? É difícil uma coisinha da matemática que não usa plano cartesiano para uma coisinha ou outra. Não usa, no mínimo usa um conceito de plano cartesiano para fazer as coisas. Às vezes não é plano cartesiano, mas tem um conceito de plano cartesiano, tá? Então você tem que entender bem o plano cartesiano para você entender essa matéria. O que ocorre? Aqui tem primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então tudo que pertencer, todo ponto que pertencer a essa área aqui, ó, limitado pelo y aqui e pelo x aqui, que estiver aqui dentro aqui, pertence ao primeiro quadrante. Lembrando que isso aqui é tudo infinito, tá? Não vai até o 8 não, pode ir além. Vai 8, 9, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1 milhão, 3 milhões, então isso aqui é infinito. Gente trabalha com número pequeno, porque para trabalhar com números grandes é muito difícil trabalhar e explicar a matéria com números grandes. Por isso que eles trabalham com número pequeno, que nem até o 8 aqui, por exemplo, tá? Mas tem mais número aqui para cá. Então aqui, todos pertencem ao primeiro quadrante, todos que estiver entre essa reta aqui, daqui até os do zero para cima aqui, e do zero para o lado esquerdo aqui no x, e do zero para cima no x, no y aqui, nesse limitado, essa parte aqui pertence ao segundo quadrante. E todos os valores, todos os pontos que pertencer a essa área aqui, ó, entre o valor do x negativo e os valores do y negativo também pertence ao terceiro quadrante, tá? Então essa aqui pertence tudo ao terceiro quadrante e essa parte aqui, quarto quadrante, tá? Não vou especificar mais porque já deu, eu acho que já deu para entender. Outro detalhe que eu quero falar o que acontece aqui, que eu quero dizer sobre esse maior, menor, porque às vezes o aluno ele não entende direito esse maior e menor aqui, tá? Maior, x menor, x. O que está falando aqui que todo valor de x para qualquer ponto aqui sempre vai ser positivo. Por quê? Todos os valores aqui do zero para cá é positivo. Se o ponto está aqui, o x do ponto vai ser sempre positivo. Vamos supor que o A é 6, o valor do x é 6, o ponto A aqui, o valor do x é 6, e o valor do ponto do A aqui, do y do A é 5, então vai ser 6 e 5. Se fosse aqui, por exemplo, for em qualquer outro ponto aqui, sempre vai dar os dois valores positivos. Então, x vai ser maior que 0 e y maior que 0. Então, está falando que os dois valores sempre são positivos. Tá? O x aqui é menor que 0, o x e o y maior que 0. Quer dizer, o x aqui sempre vai ser negativo. Então, b aqui, por exemplo, b, o x, menos 5, negativo. E o valor de y de b, 3. Então, vai ser menos 5 e 3. Então, o valor de b aqui vai ser menos 5 e 3. Então, o valor de x vai ser sempre menor que 0 e o valor de y sempre maior que 0 nesse quadrante aqui, tá? Nesse quadrante, os dois valores serão negativos, tá? O valor de x, menos 2, e o valor de y aqui no ponto C, menos 3. Então, vai ser menos 2 e menos 3. Menos 2 para x e menos 3 para y, o valor de C. Então, qualquer ponto que você colocar aqui, sempre os dois valores, tanto o x será negativo, quanto o y será negativo. E aqui, no caso, o x será positivo, nesse quadrante aqui, ó, o x será positivo, e o y será negativo, tá? Então, o valor de x aqui é 5, sempre o primeiro valor é o x, então 5, e o segundo valor é menos 7, que é o y. Então, o x sempre vai ser maior que 0, positivo, e o y sempre vai ser menor que 0, negativo, no terceiro quadrante. Aí você pode falar assim, isso aí não é importante. É super importante você saber isso. Por quê? Porque às vezes a atividade fala lá para você assim,
e o ponto é menos 3 e menos 2. Aí, e pergunta lá a qual quadrante pertence. Você tem que saber qual quadrante pertence. É qual quadrante? Terceiro quadrante, onde os dois números vai ser sempre negativo. Ele vai ter que pertencer aqui, porque para ser os dois números negativos, ele tem que pertencer aos terceiro quadrante. Aí vamos pular que fala lá, 2 e menos 3. Aí você tem que colocar onde que o x é o primeiro número, que é o x, é positivo. 2 menos 3, então vai ser o quê? 4 quadrante. 2 e menos 3 já pertence ao 4 quadrante, porque o x é positivo e o y é negativo. Tá? Então, você tem que ficar atento a isso, porque é importante saber isso, porque a atividade, às vezes, ela só fala isso, tá? Fala que o valor é negativo, positivo, você tem que saber, vestibular principalmente é tudo desse jeito. Fala isso aí, você tem que saber, já tem que imaginar. Se você não sabe, faz o plano cartesiano e coloca os números aqui negativo no y, faz o plano cartesiano e joga no plano cartesiano para você perceber onde que o ponto pertence. Tá? Se você não lembra esse valor aqui, joga no plano, porque eu também não vou ficar lembrando isso, não. Eu lembro da teoria, tá? Lembrar qual quadrante pertence, assim, não. Eu sei que aqui onde é negativo, onde é positivo, e só imaginar onde que ele ficaria, onde que ele estaria, você vai saber qual quadrante que ele pertence. Neste caso aqui, aí veio falando aqui, né, sobre os pontos em si. Aí tem as questões também desses pontos que estão em cima da reta. Então, os pontos, quando pertencem ao quadrante, tem que estar dentro dessa área aqui. Quando ele está em cima da reta, ele não pertence aos quadrantes, ele pertence à reta. Por exemplo, o G, o E e o G aqui pertencem à coordenada, à ordenada Y, né? Ao Y, pertence ao Y. E o F e o H pertencem ao eixo X, os eixos das abscissas, né? O eixo das abscissas é X, então ele pertence, o F e o H pertencem ao eixo das abscissas, tá? Então tem que ficar muito atento a essas questões e esses nomes, porque os nomes às vezes vêm nas atividades, você tem que saber, tem que lembrar, porque senão não consegue fazer a atividade. Aí a interseção em dois pontos é chamada de origem do sistema, né? Então, quer dizer, na verdade, entre o x e o y, a interseção entre o x e o y, que é chamado de origem. Então, aqui é y, aqui é x. Então, o ponto aqui, esse pontinho central aqui, seria o zero e seria a origem, que é 0, 0, no caso, a origem, tá? No caso, o que você tem que saber mais aqui? Aqui vem a fórmula e vem aqui a abstração da fórmula da distância entre os pontos. Então, o que está querendo saber nessa distância? Está querendo saber a distância entre P e Q. Essa linha vermelha está querendo saber essa distância aqui. Essa fórmula está falando sobre isso, tá? Aí o que acontece? A fórmula, ela é tirada essa fórmula da distância é tirada daquela fórmula do Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras fala? O Teorema de Pitágoras fala que a soma do quadrado dos catetos tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. Então, quadrado desse valor aqui, desse valor daqui até aqui, mais o quadrado desse valor daqui até esse ponto aqui, ó, tem que ser igual ao quadrado da distância desse ponto até esse ponto aqui, tá? Então, e a fórmula, ela vem colocar essa questão de maneira com letras aqui para você abstrair os números, né? Então, o que você tem que saber para você imaginar isso quando vem números aqui? O que acontece? Você tem que saber o seguinte: olha só, se você imaginar que aqui tem números, você vai imaginar que esse valor daqui até aqui, ó, esse valor de P até aqui, nessa distância, que seria esse valor que eu estou querendo aqui, que seria o valor ao quadrado aqui, ó, na verdade, nada mais é que seria YP, que é o valor de 0 até aqui, seria YP menos, esse daqui, eu estou vendo esse daqui, nós estamos trabalhando com Y, então não é com X não. Então, YP, que é daqui até aqui, ó, de 0 aqui, entre dois aqui, está considerando de 0 até YP, é YP, tá? Menos
YQ, que é de 0 até Y, até esse ponto aqui, ó, até Q, de 0 até Q, de 0 até P, é YP. De 0 até P é YP. Então vai ser, vamos supor que seja 10. 10 menos esse valor aqui, que é de 0 até Y, YQ, ou de 0 até Q, que é esse valor aqui, de 0 até Q, de 0 até Q, aqui, esse valorzinho aqui, ó, menos esse valor, tem que dar esse valor aqui, ó, P, esse valor daqui até aqui, ó, que no caso seria YP, menos esse valor aqui, ó, esse valor que é YQ, que é esse valorzinho aqui, ó, tem que dar esse valor aqui. Então, por isso que fica YP menos YQ. Só que esse valor tem que ser elevado ao quadrado. Por isso que fica YP menos YQ elevado ao quadrado. Agora, esse valor aqui, ó, seria XP, que é o valor de 0 até XP, seria XP. Então, o meu XP é o quê? Não é de 0 até aqui. Vamos supor que fosse de 0 até aqui, aqui seja 10. Então, seria 10 menos, vamos supor que seja 1. Então, seria 10 menos 1. Então, seria XP menos XQ. XP menos XQ. É por isso que está aqui, ó, XP menos XQ. Esse valor aqui é XP, que é o valor de 0 daqui, contando a partir daqui até aqui, seria o meu XP, menos esse valorzinho aqui, XQ. Então, que vai dar esse valor aqui, ó. Então, seria XP menos XQ, que vai me resultar esse valor aqui. E esse valor ao quadrado, então, seria XP menos YQ, ó, XP menos XQ, XP, que é o valor total, menos XQ, que é esse valorzinho aqui, seria ao quadrado, seria esse valor aqui, ó, tá? Aí a distância, que é essa distância aqui de P, esse D significa distância, distância de P até Q, ao quadrado, também, porque o teorema de Pitágoras não é quadrado da hipotenusa, isso aqui não é minha hipotenusa, quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Então, esse cateto está representado aqui, que é do Y, esse cateto aqui, que é o valor referência ao x aqui, ó, que é esse valor aqui, ó, mais os dois valores elevado ao quadrado somados. Então, quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Ok? Então, só que aí pegou esse 2 que estava aqui, ó, tirou ele daqui e colocou ele aqui em forma de raiz. Porque se ele está elevado ao quadrado aqui, você pode colocar ele do outro lado da igualdade em forma de raiz. Transformou isso aqui em raiz. Então, essa é a fórmula da distância entre dois pontos, tá? Os dois pontos. Se você tem dois pontos, tem os valores dos pontos, igual aqui no exemplo, nós temos o exemplo aqui. O valor de A é 2 e 3. 2 o quê? O que é o meu 2 aqui? O x. Que é o 3 aqui? Y. Sempre que falar assim, A ponto A, ponto B, A ponto C, ponto D, você já pode saber que o primeiro valor que está dentro do parênteses vai ser o meu x, o segundo valor, meu y. O primeiro valor é o x, o segundo valor é o meu y. Esse x aqui se refere ao valor de A, do ponto A, então o x de A e o y de A. O x de B e o y de B. Tá? Então, essa questão aqui é o seguinte, resolvido essa questão de você saber, então deu 2 pontos e pediu a distância entre 2 pontos. O que você vai fazer? Vai substituir na fórmula agora. Só substituir na fórmula para saber o resultado final. Então, o que é meu x de A? O x de A é o 2. O que é meu x de B? Menos 3. Então, vai dar 2 menos menos 3. 2 menos 3, que é o x de B, elevado ao quadrado. Então, esse valor todo é elevado ao quadrado. Então, vai ser 2 menos menos 2, menos com menos mais, 2. Então, vai dar mais, então vai dar 2 mais 3, 5. 5 elevado ao quadrado, 25, né? Esse valor aqui, ó, mais. O que é o meu y aqui? Meu y de A, 3, menos y de B, que é 11. Então, 3 menos 11, 8. Então, vai dar 8 elevado ao quadrado. Menos 11. Menos 11 vai dar menos, vai dar 3. Menos 11, 3. Menos 11 vai dar menos 8. Menos 8 elevado ao quadrado vai ficar positivo. Menos elevado ao quadrado dá positivo.
8 vezes 8, 64. Então vai dar 25 mais 64, 89. Então vai dar a raiz de distância de A até B é 89. Então a distância entre o ponto A e o ponto B vai dar a raiz de 89, que dá 9,43. E esse número aqui, ó, aproximadamente esse número, porque esse número ele é uma dízima, ao que me parece, não periódica, né? Por isso que ele fez aqui aproximadamente, uma distância aproximada. Até que colocou bastante casas aqui, geralmente não se usa tantas, depende do que você vai fazer, eu preciso usar muitas casas assim. Cada coisa, cada uma situação é diferente. Bem, aqui dá uma ideiazinha aqui rápida nessa atividade, para ver se ajuda vocês. Então, o que você tem que saber basicamente nessa atividade aqui? Fala que você tem um triângulo, né, esse triângulo aqui, e fala que a pessoa tem dúvida se é um triângulo retângulo ou não, né? Aqui, só você olhar no triângulo, você já vai perceber, ó, esse lado aqui não tem jeito de saber, esse aqui também não tem jeito de saber, mas esse lado aqui, ó, é reto. E aqui, ó, se você olhar a distância de 6 até 4, se você contar os quadradinhos, cada espaço vale 1, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a distância de A até C, o quê? É igual a 10. Aqui no exercício fala, mas aqui no própria atividade já tem essa distância, tá? Você não precisava nem olhar aqui, só você contar. Você fala assim, ah, mas aqui é negativo e positivo. Você teria que fazer, tem que fazer, se você quiser fazer o cálculo também, você pode fazer. Distância de A até C. Dá para fazer, tá? Mas vai ter que dar 10. Distância de A até C tem que dar 10, tá? Aí você fala assim, aí te deu aqui essa situação aqui, ó, para você comparar. O que acontece? Aqui é 10, aqui deu o valor de A até B, pede, aí você tem que calcular o quê? O que fala? Para ser triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, o que é a hipotenusa? É o lado maior. AC vai ser a minha hipotenusa, ó. Então AC é a minha hipotenusa. Então o quadrado de AC tem que ser igual à soma do quadrado dos catetos, que é AB e BC. Então AB ao quadrado mais BC ao quadrado tem que ser igual ao quadrado de A até C. O que é A até C? Não é 10? 10 vezes 10 é o quê? 100. Por isso que aqui é 100, tá? É porque aqui teria que ser o AC, ele tem que ser elevado ao quadrado na fórmula. Isso aqui é a fórmula. Quadrado do cateto mais o quadrado do cateto tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Por isso que aqui é 100. Então, o que você tem que calcular? A distância de A até B, colocar aqui. A distância de B até C, colocar aqui. Na hora que você calcular a distância de A até B e somar com B mais C ao quadrado, e A até B ao quadrado, e se essa soma aqui der 100, quer dizer que o triângulo é retângulo. Você pode afirmar que o triângulo é retângulo. Se der medida diferente aqui, quer dizer que o triângulo não é retângulo, tá? Não vou falar para vocês se é retângulo ou não é retângulo, vocês têm que fazer o cálculo e ver, fazer o cálculo direitinho. Se estiver certinho, vai dar uma resposta correta, senão vai dar errado, né? E eu não sei assim exatamente, não fiz essa atividade ainda, tá? Mas se você calcular a distância aqui, né, para que seja retângulo, tem que dar 100. Se der diferente, quer dizer que não é retângulo, tá? Não quer dizer que que é porque vai ter que dar 100, entendeu? Se der 100 é porque é retângulo. Se a soma aqui der 100, vai ser retângulo. Se não der, se der menor ou maior, não é retângulo. Só isso que pode acontecer. Nesse caso aqui, basicamente, deu uma atividade e falou que a pessoa desenvolveu um programinha, né, na própria calculadora, deve ser calculadora mais avançada um pouquinho, e para calcular a distância entre dois pontos, né? Só que aqui eu até acho que esse cálculo dele aqui tem umas coisas erradas aqui que não está justificando essa resposta aqui, tá? Não está justificando essa resposta. Não sei, talvez eu também não entendo muito de programação, né? Isso aqui é mais quem mexe com o computador que entende bem, tá? Mas pelo que eu vi aqui, para ter essa resposta aqui de distância desse valor aqui, no caso não teria que ter essa raiz aqui e não teria que ter esse quadrado aqui, ó. Teria que eliminar esse valor e eliminar essa raiz e deixar de jeito que está aqui, aí daria esse valor aqui, ó,
tá? Daria esse valor aqui, tá? Mas, para você calcular, que você não precisa nem de olhar isso aqui não, é só você pegar os valores aqui, jogar na fórmula, que você vai ter o valor que vai dar uma dessas respostas aqui, tá? Isso aqui é só para você ter uma ideia que pode-se ser feito num programa. Tem programinhas que faz isso aqui, quem faz programação, ou até na calculadora, tem calculadora que faz isso aqui, para você ter uma ideia melhor que onde que se trabalha, como que se trabalha isso aqui. Até no Excel do pacote do Office, né, do programa do Windows, da Microsoft, né, o programa que vem para a gente trabalhar com Windows, né, o Excel, ele também dá, eu acredito que dê para fazer esse tipo de fórmulas, tudo matemática, tá? Mas eu nunca tentei fazer também não. Eu acho que eu já vi pessoas que fizeram, eu não lembro, tem muito tempo que eu não vejo isso, tá? Mas isso tudo é para a pessoa ter uma noção boa de outras coisas que a pessoa pode trabalhar. Esse desenho é para isso, para a pessoa perceber que pode ir além, pode pesquisar além para ela tentar ir além do que ela pode aprender, né? Cada um escolhe uma área, tem uns que não vai querer nem olhar para o lugar de programação, tem outros que nem para matemática quer olhar, faz a matemática que é obrigado, né? Mas é assim mesmo. Então tá aí essa aulinha para vocês tentarem fazer essas atividades aí. E no final da semana, lá para sexta-feira, no mais tardar até segunda-feira, mas eu acredito que até sexta-feira eu publico as respostas das atividades para vocês corrigirem. As respostas eu vou publicar em vídeo, tá? Vocês têm que ver o vídeo para conferir as respostas, ok?